O Fordismo é um modelo de produção em massa criado por Henry Ford para a indústria automobilística. A ideia de Ford consistia na fabricação de produtos padronizados em alta escala, produzindo o máximo possível de unidades por dia, o que diminuiria o custo por produto e promoveria o consumo em massa. Para isso, o modelo fordista utilizou-se de conceitos de divisão e organização do trabalho já introduzidos pelo Taylorismo, que separava as funções e encarregava diferentes trabalhadores de tarefas específicas e os limitava a elas. A novidade introduzida pelo Fordismo foi a aplicação de um equipamento tecnológico automático, um trilho ou uma esteira, responsável por transportar a matéria-prima por todos os estágios de produção. Dessa forma, os operários ficam distribuídos ao longo da linha de produção, apenas realizando sua tarefa produtiva para a transformação da matéria-prima. Além disso, o Fordismo adotou uma integração vertical, onde a empresa gerencia todo o processo produtivo, desde a fabricação das peças até a comercialização do produto final, tornando todos os componentes padronizados. Esse modelo proporciona um controle mais rígido sobre a qualidade e os custos de produção. Esse modo de produção permitiu a divisão excessiva das tarefas produtivas, elevando elas ao nível mais baixo de simplicidade, se tornando cada vez mais repetitivas, além de serem facilmente reproduzidas por qualquer pessoa. Com isso, o trabalhador se torna cada vez menos especializado e passa a ser condicionado pela máquina, que irá ditar seu ritmo de trabalho, além de perder totalmente sua subjetividade, visto que a intensa subdivisão do processo produtivo anula a possibilidade de uso do pensamento crítico acerca da função exercida. O objetivo do modelo taylorista-fordista, com isto, é poder substituir os trabalhadores sempre que necessário, sem que exista prejuízo quanto ao ritmo e qualidade de produção. Assim, Ford conseguiu aumentar expressivamente sua produção a partir da diminuição do tempo de produção, ao subdividir ao máximo as tarefas produtivas e automatizar a linha de produção, deixando de depender da mão de obra para o transporte entre estágios de produção, como ocorria no sistema taylorista. Consequentemente, os automóveis padronizados foram barateados, deixando de ser considerados artigos de luxo e passando a ser consumidos em grande escala pela população, aumentando os lucros.
No ambiente de laboratório, os princípios do Fordismo e Taylorismo se refletem na divisão das tarefas em atividades específicas e bem delimitadas, o que organiza e otimiza o fluxo de trabalho. Cada pessoa é responsável por uma função específica, como preparação de soluções, manipulação de equipamentos ou análise de amostras, sendo treinada para realizar essas tarefas com precisão. Essa divisão, além de padronizar procedimentos, garante que o trabalho flua de forma contínua entre as etapas, o que minimiza erros e melhora a produtividade dos processos. O Fordismo também incorpora outra característica do Taylorismo, a divisão de responsabilidades. Dessa maneira, cada trabalhador fica responsável por apenas uma etapa do trabalho, garantindo que ela seja realizada com qualidade. Essa divisão pode ser observada nos laboratórios. Citando o caso de uma análise de isatina por infravermelho, notamos que o analista 1 é o responsável por se certificar de que a pesagem está sendo feita com precisão. O analista 2, por garantir que os sólidos estão homogêneos. O analista 3, por assegurar que as pastilhas fiquem uniformes e com espessura adequada. E o analista 4, por programar e executar as funções do aparelho de infravermelho de maneira correta. A professora de análise instrumental 1, Rosângela Novaes, relata como essa divisão se dá na indústria química. Por exemplo, para a gente fazer uma análise, tem uma tarefa que é limpar a vidraria, lavar a vidraria, né? Alguém precisa fazer isso, não é um trabalho tão nobre quanto fazer análise, né? Mas não daria tempo de você mesmo começar, você lava, você
bota para secar, e você vai fazer a parte da extração e depois faz a análise. Então, uma pessoa que só cuida da vidraria, ele torna-se muito mais ágil, né, em fazer essa descontaminação, guardar o material e já deixar pronto para uso para o outro que vai fazer a parte de preparo da amostra. É uma outra etapa, né? E a parte final, que seria a análise em si, que é uma amostra pronta para providenciar e encaminhar para ser analisada. O Fordismo traz consigo a automação do processo. Agora, o trabalho do profissional no laboratório, além de segmentado, é regido e condicionado pelas máquinas. O analista passa a desempenhar funções de programação, monitoramento e operação dos aparelhos. A automatização proporciona análises mais rápidas e confiáveis, ao mesmo tempo que restringe o conhecimento do trabalhador apenas à parte que ele opera. A professora Rosângela Novas também nos diz sua experiência com automação laboratorial. Primeiro, a celeridade, né, que dá quando tem automação. Conforme eu conversei com vocês quando trabalhamos com análise instrumental, a análise instrumental não é análise feita pelo instrumento, né? A automatização sistematiza, mas quem programa, quem decide o que é que vai ser feito e quem julga os resultados é o técnico. Então, dá celeridade, dá confiabilidade, né? Você pode ter mais recursos para poder controlar o equipamento, né? Do que na época que tudo era feito manualmente, né? Um exemplo, por exemplo, seria a integração de picos cromatográficos, né? No princípio, para poder identificar a área do pico, era desenhado no papel e recortava esse papel dos picos inerentes ao padrão, dos picos inerentes às amostras e tinha comparação de um com o outro, né? Então, observe como isso é diferente se a gente tem a quantificação feita por um software, né, que pode fazer a integração do sinal que é obtido, né, e já gerar essa resposta em área que independe da gramatura do papel, que independe do corte do técnico, né, é muito mais rápido e muito mais garantido. A racionalização técnica do modelo taylorista-fordista, que busca organizar o trabalho para maximizar a eficiência e a produtividade, aparece nos laboratórios por meio da padronização de procedimentos e da divisão detalhada de tarefas. No laboratório, cada etapa, desde a preparação de reagentes até a análise de resultados, segue protocolos rígidos e bem definidos. Isso garante que todos os processos sejam realizados de forma consistente e previsível, com redução de tempo e diminuição de erros. A racionalização técnica também se reflete na especialização dos profissionais, que são e estão sendo treinados para realizar funções específicas com o máximo de precisão, contribuindo para um fluxo de trabalho otimizado e para a repetibilidade dos resultados. Por fim, o Fordismo transformou a vida dos trabalhadores ao proporcionar maior estabilidade salarial e ampliar o acesso a bens de consumo, mas ao custo de uma rotina de trabalho repetitiva e alienante. Embora tenha impulsionado a produtividade e ajudado a consolidar a classe trabalhadora na sociedade industrial, o modelo também evidenciou a necessidade de melhorar as condições de trabalho e valorizar o bem-estar e a realização pessoal dos empregados.
Esse sistema, portanto, foi um marco de evolução econômica e social, mas trouxe consigo desafios que inspiram futuras adaptações no ambiente laboral.